Boa noite, queridos amigos, irmãos. Que bom estar reunido novamente com vocês neste domingo, início de semana. Você aí na sua casa já descansou esse dia, talvez esteve com a sua família, mas nesse momento, antes de descansar, para se preparar para a partir de amanhã começar o trabalho da sua vida, o seu dia a dia, você tem esse momento agora para ouvir a palavra de Deus. Como é bom nós podermos meditar na palavra de Deus. Como ela é rica de histórias de pessoas reais como você e como eu. Pessoas que tiveram suas lutas, pessoas que tiveram desafios, pessoas que choraram, pessoas que riram, pessoas que perderam familiares, pessoas que vibraram com o nascimento de crianças que foram um milagre. As histórias da Bíblia, elas são as histórias de pessoas reais, como você e como eu. Esse ano eu estou fazendo o ano bíblico na Bíblia que o pastor Fernando me deu de presente no meu aniversário. Se você acompanhou a nossa série Live Church, você deve lembrar, no dia 25 de outubro, meu aniversário, eu ganhei essa Bíblia de presente, uma Bíblia muito especial, a Bíblia NVT. É uma Bíblia que tem um espaço extra para poder fazer anotações. E como é bom a cada dia parar um pouquinho para ler a palavra de Deus. Eu estou fazendo o ano bíblico chamado Bíblia 365, que é um ano bíblico organizado pela editora Mundo Cristão, fez até uma Bíblia NVT já na organização do ano bíblico. E esse ano bíblico ele é interessante porque ele não vem apenas do início ao fim da Bíblia. Ele tem todo dia um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Então você tem ali uma variedade de assuntos para você ler. E eu acho que mais importante do que a gente ler apenas para cumprir um calendário e para conseguir terminar uma meta de quantidade, nós precisamos a cada dia tentar extrair uma aplicação prática para a nossa vida com base na leitura da palavra de Deus. Eu gosto muito quando eu vou lendo a história dos personagens e encontro ali, mesmo em histórias já muito conhecidas, encontro aplicações que eu nunca havia pensado, que o Espírito Santo me mostra pela primeira vez naquela leitura. E sempre que nós revisitamos algumas histórias, temos algo a aprender. A Simone sempre puxa a minha orelha quando eu uso uma expressão. Às vezes, de vez em quando, o pregador ele usa aquela expressão. Você já conhece essa história e pula a história inteira. Não conta os detalhes da história. Ela fala assim, Alejandro, você tem que contar a história. Mesmo que seja uma história conhecida, conta a história, porque tem pessoas que às vezes não conhecem a história. Eu não sei se você está familiarizado com a história de José. Eu sei que já teve uma novela, eu sei que tem muitos filmes, tem até a animação da Disney sobre José, né? E tem muita coisa que a gente pode aprender com a história de José. E eu gostaria de revisitar essa história com vocês. Neste último sábado, ontem, quando eu estava lendo o ano bíblico, eu cheguei na parte na qual José se encontra com seus irmãos e eu confesso que eu fiquei muito emocionado. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver a beleza da narrativa bíblica quando ela coloca ali em evidência que os irmãos de José haviam tido seu coração transformado. E a Bíblia deixa em evidência muito clara Judá, que foi aquele que deu a ideia de vender José para os mercadores que estavam indo para o Egito. Judá é aquele que, quando se reencontra anos depois, agora com José como governador do Egito, sem saber, ele se coloca à disposição de dar a própria vida para que o seu irmão mais novo, Benjamim, fosse enviado em liberdade de volta ao seu pai. Que transformação no coração desse homem. E quando José vê o seu irmão tomando essa atitude, ele não aguenta. Ele rompe em lágrimas e ele revela quem ele é, abraça seus irmãos e o choro de alegria foi tão grande que os egípcios que estavam fora do palácio ouviram e ficaram impressionados com o que estava acontecendo. Mas eu quero contar para você rapidamente a história de José. Nós vamos meditar em alguns momentos, em algumas frases de impacto que a Bíblia apresenta sobre essa história. Mas antes disso, feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus. Querido bom Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz a história de homens e mulheres que andaram contigo,
que tiveram a experiência de andar na tua presença e serem transformados por ti. Nesta noite nós vamos ver a história de José, uma história já tão conhecida por nós, mas que tem tanto a nos ensinar. Abençoe, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom. José foi bisneto de Abraão. Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé, o pai da grande nação de Israel. Deus chamou Abraão para sair da terra da sua parentela na região de Babilônia, em Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que seria a terra prometida, a terra que Deus daria para o seu povo. E Deus prometeu: Abraão, através de você, eu vou fazer uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus, o chamado para ser um povo de Deus e abençoar todas as nações da terra a partir da sua família. Que bênção esse chamado. Abraão, casado com Sara, e Sara não podia ter filhos, ela já tinha idade avançada. Abraão tenta resolver o problema da fertilidade da sua esposa e Sara entrega a sua serva. Abraão tem um filho com a serva de Sara, Agar, e dessa relação nasce Ismael. E lendo no bíblico a gente vai reparando alguns detalhes interessantes. A Bíblia diz que Ismael teve 12 filhos e esses 12 filhos deram origem também a 12 tribos. Olha que interessante. O fato é que Deus falou para Abraão: Abraão, não é de Agar que vai vir a minha descendência, é de Sara. O chamado que eu fiz para você não é só para você, Abraão, é para você e a sua esposa. E aqui eu já quero tirar uma lição importante para nós. Quando Deus chama você, meu irmão, quando Deus chama você, minha irmã, o chamado para a missão que Ele tem é um chamado para o casal. Se você está casado, seu esposo, a sua esposa faz parte da missão que Deus deu para a sua família. O chamado de Deus é um chamado para a sua família. Então, cuide da sua família. Valorize a sua família. Comece o discipulado pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Esse chamado é para vocês. E Deus faz um milagre e dá a Sara um filho na sua velhice. Depois, o seu filho, filho da promessa Isaque, quando cresce, se casa com Rebeca. Rebeca também não podia ter filhos. Deus faz um milagre e Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por enganar o seu pai, roubar a primogenitura de seu irmão, foge da casa de seus pais, vai para a casa dos seus parentes. Ali ele conhece Raquel e ele se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos para o seu futuro sogro e depois de 7 anos, na cerimônia de casamento com o véu, ele se casa com Lia, a irmã mais velha de Raquel. E quando ele percebe que foi enganado, o sogro fala para ele: trabalhe mais 7 anos para mim e eu te darei Raquel também. E Jacó se casa então ali com Lia e Raquel. Raquel era a esposa amada, mas a Bíblia diz que Raquel também não podia ter filhos. E Lia tem filhos. Raquel entrega a sua serva para Jacó ter filhos com ela. Ele tem filhos com ela. Depois Lia tem mais filhos e por fim Raquel também tem o seu primeiro filho. E esse filho, o filho querido, é José. José foi o filho amado de Jacó, porque ele era o filho da sua esposa amada, a esposa pela qual Jacó trabalhou 14 anos, a que ele era apaixonado. E agora José, como pai, mima seu filho. E o fato é que os irmãos, os 10 irmãos mais velhos de José, têm ciúme do seu irmão mais novo. Raquel tem mais um filho, Benjamim, o último filho de Jacó, e ela morre após dar à luz a Benjamim. E assim surgem os 12 filhos de Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. E agora são então ali a origem das tribos de Israel. Bom, o fato é que o texto bíblico diz que a história de José é a história de Jacó, porque ela mostra o que aconteceu com a descendência de Jacó. Os irmãos de José tinham tanto ciúme de seu irmão, pelos sonhos que ele relatava,
porque ele dedurava, porque ele era mais amado, porque ele ganhou uma roupa especial melhor que a deles. Que certo dia, quando José estava indo visitá-los, distantes de casa, cuidando dos rebanhos, eles planejaram matar José. A que ponto pode chegar as intrigas entre irmãos, entre familiares? Cuidado, meu amigo, minha amiga. Invista, trabalhe os relacionamentos. Gerencie os conflitos familiares. Não deixe que os conflitos familiares causem divisão tamanha que possa gerar brigas, que possam gerar discórdias. Jacó, infelizmente, não soube administrar isso na sua família. E nós vemos aqui, então, o resultado disso. Quando José chega até seus irmãos, eles o agarram. E ao invés de matá-lo, Rúben dá a ideia de jogá-lo no poço. E joga no poço. E quando aquele irmão não estava junto com eles, passa uma caravana de midianitas. E ali eles vendem o seu irmão para aquela caravana. Eles vendem o irmão deles para ser levado como escravo. E ali forjam a morte do seu irmão com a túnica dele cheia de sangue de um animal. Falam para o pai que o irmão morreu. E o espírito de profecia, ele narra essa cena, né? A escritora americana Ellen White, ela narra essa cena com palavras muito tristes. Ela diz que naquele momento em que José estava sendo levado como escravo para o Egito, a caravana passou num certo lugar no qual José conseguia enxergar ao longe as tendas de seu pai. E ele sabia que como escravo ele não veria nunca mais o seu pai. Eu não sei qual seria a sua reação ou a minha reação. Talvez a gente se revoltaria com Deus, talvez a gente juraria vingança aos nossos irmãos que nos traíram de tal maneira. Talvez a gente tentaria encontrar 1001 razões para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. Mas o fato é que naquele momento, a Bíblia diz que José decidiu ficar ao lado de Deus. Ellen White, essa escritora americana, ela diz no livro Patriarcas e Profetas que naquele momento, ali mesmo, se entregou então completamente ao Senhor. Aquele dia, o dia no qual José foi levado cativo ao Egito, foi o dia decisivo na vida de José. Foi o dia no qual ele tomou a decisão de entregar completamente a sua vida, o seu destino nas mãos de Deus e confiar completamente no Senhor. Essa confiança completa no Senhor foi o que fez toda a diferença dali para frente. E nós chegamos então ao capítulo 39 de Gênesis. Convido você a abrir a sua Bíblia. O capítulo 39 inicia dizendo que José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas e eles o venderam para Potifar, um oficial egípcio, era capitão da guarda do faraó, que era o rei do Egito. Mas o verso 2 diz algo que agora vai definir a história de José daqui para frente, deixando claro qual é o destino desta história. O verso 2 diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante nessa noite. Não importa onde você vá, não importa a situação que você enfrente, não importa a luta, não importa o desafio, o Senhor estará sempre com você. Você pode ter a certeza disso. Eu sei que não está sendo fácil os últimos meses que estamos vivendo, esse momento agora, a pandemia se reerguendo. Eu sei que não está sendo fácil ficar em isolamento. Eu sei que estão surgindo desafios na sua empresa, no seu trabalho. Eu sei que não é fácil enfrentar a doença e muito mais difícil ainda lidar com a perda de um familiar, de um querido, de um amigo. Mas eu quero dizer para você,
apesar de estarmos vivendo e passando pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. O Senhor está com você. Ele não lhe abandonou quando você passou pelos momentos difíceis. Ele esteve ao seu lado. Muitas vezes não enxergamos que Ele está conosco, mas confiantes na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza, a fé nas palavras de Deus, a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. O fato é que a partir daqui, na certeza de que o Senhor estava com José, as coisas começam a acontecer na vida de José de maneira incrível. O verso 3 nos diz que Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José o seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Na meditação Filhos e Filhas de Deus, Ellen White afirma que José levou consigo Deus para o Egito. Quando José foi morar como escravo, como servo naquela terra pagã, o Senhor foi com José. E a presença de José naquele lugar trouxe para aquele lugar as bênçãos de Deus. Tudo que José fazia, tudo que ele punha as suas mãos era abençoado por Deus. E isso era perceptível até mesmo pelos pagãos, por aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro. Eles percebiam que Deus estava com José. Veja que maravilha! O Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. E aí eu me pergunto, quando você vai lá trabalhar na empresa, quando você está lá na faculdade, quando você está na sua vizinhança, quando você está ali no bairro onde você mora, será que eu e você também somos usados por Deus? É a minha pergunta. Será que a nossa presença também é uma bênção onde nós estamos? Eu tenho certeza que sim, meu amigo. Quando eu e você levamos Deus conosco, onde quer que nós vamos, no trabalho, na escola, na rua, no nosso bairro, o Senhor abençoa aqueles que estão ao nosso redor. A presença do justo abençoa todos aqueles que se relacionam com ele. Veja que maravilha! Quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção e para, através dele, abençoar todas as nações da terra, ele quis dizer que por onde quer que seja que seus filhos andassem, as bênçãos de Deus estariam junto. E é por isso que a empresa onde você trabalha é abençoada porque você está ali. A faculdade onde você estuda é abençoada porque você estuda ali. A rua onde você mora é abençoada porque você está ali. E onde os filhos de Deus estão, Deus está com eles. E onde Deus está, o mal não prevalece. O mal não tem poder para vencer onde os filhos de Deus estão. Por isso, siga o exemplo de José. Onde quer que você vá, leve Deus com você. E você verá a transformação que acontece quando a presença de um filho de Deus está ali. A história continua dizendo que, apesar de toda a prosperidade, sempre surge problema, algum problema surge, e geralmente o inimigo coloca problemas para tentar destruir os planos de Deus, os filhos de Deus. A esposa de Potifar começa a olhar com olhos diferentes agora para José. E ela chama José para se deitar com ela, e o texto bíblico diz, que ela aguardou o momento certo, tentou agarrar ele. Quando ele viu o que ia acontecer, fugiu do lugar e ela segurou a sua capa. Então, quando o seu marido voltou, ela acusou o escravo José de ter tentado forçá-la. Quando Potifar ouviu aquilo, Potifar se enfureceu
diz aqui no verso 19 do capítulo 39. E o verso 20 diz que pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas veja o verso 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O Senhor estava com ele, seja na casa do Potifar, seja na prisão. Veja que interessante. A experiência de José nos mostra que a fidelidade ao Senhor não é garantia de não sofrermos injustiças. Nós ainda vivemos num mundo onde o pecado é injusto e causa injustiças com os filhos de Deus. Mas o texto nos mostra que não importa onde José estivesse, até mesmo quando ele foi injustiçado, o Senhor foi fiel a ele e o fez prosperar onde ele estava. E mesmo estando na prisão, José foi fiel a Deus. Mesmo na prisão, ele fez o seu melhor. E aqui eu vejo claramente, não existe trabalho insignificante. Seja a mais alta posição, seja a posição mais humilde, todos os trabalhos honestos, eles são dignos, eles são úteis e perante Deus podem ser desempenhados da melhor maneira possível que Deus nos capacitou. E José foi fiel no muito, foi fiel no pouco. E tudo isso o preparou para o que ainda viria pela frente. Interessante que foi o fato justamente de ele ter sido injustiçado que o colocou na prisão e lhe deu a oportunidade de conhecer dois prisioneiros que haviam sido enviados pelo rei, o padeiro e o copeiro. Ambos tiveram sonhos que foram interpretados por Deus através de José. Um seria restabelecido depois de 3 dias, outro seria executado depois de 3 dias. E José diz então para o copeiro: lembre-se de mim quando estiveres lá perante o rei, interceda por mim. Mas o texto bíblico diz que aquele copeiro esqueceu de José e se passaram 2 anos. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho e nesse sonho ele ficou sem entender o que significava 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. E as vacas gordas comendo as vacas magras, as espigas mirradas devorando as espigas que eram gordas. E ninguém sabia interpretar o sonho até que o copeiro se lembrou de José, chamou José da prisão. E então José ouve o sonho, interpreta o sonho e não somente isso, também dá uma solução para o sonho de Faraó. Faraó, serão 7 anos de riqueza, de prosperidade, 7 anos de muita fome. E a orientação dele: Faraó, escolha um homem inteligente e sábio, Faraó, para que ele possa administrar o Egito. Nomeie supervisores, construa celeiros, ajunte nos celeiros para que quando houver a fome, nós possamos ter mantimento para toda a terra do Egito. E foi isso que ele fez. E o interessante é que depois que Faraó ouviu a interpretação do sonho, e depois que Faraó ouviu a explicação e a orientação do que fazer, Faraó diz então no verso 38, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. E então Faraó disse, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, não tem ninguém mais sábio ou mais inteligente quanto você. Você vai ser encarregado por realizar isso que você propôs. E agora José foi colocado como o governador do Egito. Abaixo de Faraó era ele. Tudo aquilo que ele viveu, todas aquelas provações, todas aquelas lutas, as experiências que ele teve, forjaram o seu caráter e o prepararam para a grande posição na qual ele foi colocado. Meu amigo e minha amiga, não sei as experiências que você tem passado ultimamente, mas uma coisa eu tenho certeza,
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa as experiências difíceis da nossa vida para moldar o nosso caráter, para nos ajudar a ter as prioridades corretas na vida, para nos ajudar a valorizar mais as pessoas do que as coisas, para usarmos o nosso tempo com mais sabedoria, não desperdiçarmos o tempo que o Senhor nos dá. E quando Deus permite que nós passemos por isso, por essas situações, é porque Ele está nos preparando para algo maior que virá pela frente. Eu não sei qual é a missão que Deus tem na sua vida ou na minha vida. Eu imagino que seja algo conectado com a missão que Ele tem de salvar pessoas, de pregar o Evangelho do Reino. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas eu digo para você, nesse novo ano e nos próximos anos que estaremos juntos, eu estou ansioso e curioso para saber as incríveis maneiras que Deus irá usar você após prepará-lo nas lutas e nas dificuldades que Ele permitiu que moldassem o seu e o meu caráter. E você, tem curiosidade de experimentar o que Deus tem preparado para você? Eu gostaria de finalizar com uma leitura breve do livro Caminho a Cristo. Já falei algumas vezes sobre esse livro. Eu tenho ele aqui comigo, o meu livro preferido, esse aqui, de Ellen White. Nossa, fantástico. Gosto muito de revisitá-lo e sempre poder relembrar algumas coisas algumas ideias, algumas aplicações, algumas mensagens tão importantes para a vida. Eu vou ler na versão que é um pouco mais atualizada e gostaria que você acompanhasse comigo na tela aí do seu computador, do seu celular. Ellen White, ela diz assim: foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele, buscaram-no, acharam-no, seguiram-no, estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular, no campo, associavam-se a ele como discípulos com seu mestre, de seus lábios recebendo diariamente lições de santa verdade. Olhavam para ele como servos para o seu Senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tinham de travar contra o pecado a mesma luta que nós. Necessitavam da mesma graça para viver vida santa. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que mais plenamente refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente aquele caráter amável. Era não somente presumido e ambicioso de honras, mas impetuoso, ressentido quando o ofendiam. Quando, porém, lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino, viu a sua própria deficiência e humilhou-se ante esse conhecimento. A fortaleza e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração e amor. Dia a dia, seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, subjuga a alma e ergue os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Quando se reuniam depois da ascensão, estavam ansiosos por apresentar as suas petições ao Pai em nome de Jesus. Daí por diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele era mais íntima do que quando estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e o poder do Cristo que neles habitava
se refletiam em sua vida, de maneira que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Faraó reconheceu: neste jovem habita o Espírito de Deus. O carcereiro reconheceu: o Senhor está com ele. Potifar reconheceu: o Senhor está com ele porque tudo que ele faz prospera. E eu queria desafiar você a cada dia neste ano se colocar logo de manhã na presença do Senhor, através da sua palavra, para contemplar a Cristo e pela contemplação ir sendo transformado à semelhança de Jesus. Para cada dia de manhã, ao dobrar os seus joelhos, orar pedindo o derramamento do Espírito Santo na sua vida, para que quando as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, olharem para você, elas olhem para você e digam: o Senhor estava com ele. O Senhor está com ele. Essa pessoa é diferente. Ela se parece com Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Não apenas aquele que segue regras e frequenta cultos, mas aquele que dia após dia se torna mais semelhante a Jesus. Você quer nesse ano de 2021 ser mais semelhante a Jesus? Ser reconhecido como alguém na vida que tem a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo? Feche seus olhos, vamos orar juntos clamando por essa promessa do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, querido Senhor Jesus, obrigado pela promessa maravilhosa de que o Senhor enviará e derramará abundantemente o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, bastando apenas pedirmos por essa promessa. Nós estamos nessa noite reunidos, Pai, suplicando pela promessa que nos foi dada. Queremos ter o Espírito Santo habitando no nosso coração, nos ajudando e nos transformando a cada dia à semelhança do Senhor Jesus. E que onde quer que estejamos, as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas, porque junto de nós estará o Senhor das bênçãos, o Senhor nosso Deus. Que onde quer que estejamos, as pessoas olhem para nós e digam com certeza: Deus está com ele, Deus está com ela. Senhor, nós reconhecemos a nossa completa dependência de Ti. E apesar de passarmos por momentos que não gostaríamos de enfrentar, temos a certeza de que em todas essas situações o Senhor operou a formação do nosso caráter, o fortalecimento da nossa fé e a preparação para algo maior que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, nós queremos experimentar tudo isso, essa relação próxima contigo ao longo deste ano, ao longo desta semana. Esteja conosco, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui. O Santo Espírito eu posso sentir, restaurando tua glória em mim. E quando eu louvo, os anjos se unem a mim, cantando: Santo é o Senhor, Santo, Santo é